Olá, tudo bem? Boa noite, boa tarde, bom dia. Não sei que horas você vai assistir esse vídeo, mas eu estou muito feliz de estar aqui com você para apresentar a você o GC Crescer. O nosso GC Crescer é um GC que é um grupo de crescimento que acontece todas as segundas-feiras às 20 horas e 30 minutos pelo aplicativo Zoom, onde nós fazemos o encontro e conversamos, louvamos a Deus, aprendemos da palavra, oramos e temos também um momento de comunhão e de oração uns pelos outros. Então, convido você a estar conosco. Vida de louvor. O caminho do justo. Vamos falar como a vida do cristão deve ser uma expressão de louvor a Deus. Uma pessoa amargurada, derrotada, crítica, amarga, não está louvando a Deus com as suas atitudes. O Salmo 1 pode ser considerado como salmo de prefácio, salmo de abertura, pois nele está contido o conteúdo de todo o livro. O desejo do salmista aqui é nos ensinar sobre o caminho que conduz à felicidade e nos alertar sobre o caminho que conduz à destruição, o que está designado aos pecadores. O salmista falou mais sobre a questão da felicidade neste curto salmo do que qualquer outro filósofo ou todos eles juntos. O caminho do justo é uma vida de louvor a Deus. Primeiro ponto, perto de Deus. Salmos capítulo 1, de 1 a 13. O livro dos Salmos se abre com uma bênção, uma bem-aventurança, resultado de atitudes que louvam a Deus e que produz qualidade de vida em nosso viver. O interessante é que a felicidade ou a bênção nesse salmo está relacionado primeiro sobre o que decidimos não fazer e depois o resultado das escolhas que fazemos para vivermos mais perto de Deus. Atitudes em nosso viver que louvam a Deus. Vamos falar sobre estar perto de Deus e sobre estar longe de Deus. Primeiro, perto de Deus. Salmos 1, de 1 a 3. O livro dos Salmos se abre com uma bênção, uma bem-aventurança, resultado de atitudes que louvam a Deus e que produz qualidade de vida em nosso viver. O interessante é que a felicidade ou a bênção nesse salmo está relacionado primeiro sobre o que decidimos não fazer e depois o resultado das escolhas que fazemos para vivermos mais perto de Deus. Atitudes em nosso viver que louvam a Deus. A primeira atitude é não andar ou seguir no conselho dos ímpios. É preciso compreender que ímpio significa, no conceito bíblico, alguém que despreza uma vida de fé com Deus. Conselho dos ímpios é qualquer conselho que te direciona a uma vida distante da fé em Deus e do plano do Senhor para a nossa vida. A segunda atitude é não se deter no caminho dos pecadores. É perigoso. Na versão NVI diz é perigoso deixarmos ser influenciados por comportamentos transgressores que podem tornar hábito em nossa vida. Cada um tem o pecado que facilmente lhe atinge. Feliz é aquele que foge das companhias que corrompem os bons costumes, conforme 1 Coríntios 15, 33. A terceira atitude é não se assentar na roda dos escarnecedores. Perceba que quando a gente começar a viver uma vida distante do Senhor, somos levados a um caminho decadente. Começa seguindo o conselho dos ímpios, depois se detém no caminho dos pecadores e os imita. E por fim se assenta na roda dos escarnecedores. Isso é se deleitar em errar, se matricular na escola dos desbocados. É fazer doutorado em perdição. Somos chamados para a vida eterna. Essa não é a vida do justo. A quarta atitude é ter prazer na lei do Senhor e meditar nela de dia e de noite. A satisfação é viver em vontade de Deus, amar a lei de Deus, que é a sua palavra, que nos chama para viver uma vida e a paz do Espírito. A palavra meditar significa sussurrar, ou murmurar, ou ruminar. Significa então viver mastigando a palavra para absorver
tudo em meu ser. O resultado disso é se tornar uma árvore plantada, ou seja, escolhida, considerada, propriedade, cultivada e protegida pelo Pai Celestial. Como resultado, o justo se torna cada vez mais como uma árvore transplantada, com as raízes nas realidades eternas. Vitalidade constante lhe é assegurada e o sucesso final é certo, porque ele colocou a sua confiança firmemente em Deus. Segundo ponto é longe de Deus. Salmos 1, 4 a 6. Quão diferentes são aqueles cuja confiança não está no Senhor. Em vez de ser como árvores vivas, os ímpios são tão instáveis quanto a palha, são sem raiz e sem fruto. Tais pessoas não serão capazes de manter sua posição diante dos homens e no tribunal do juízo, e nenhum direito terão de estar entre o povo de Deus. Diferindo da árvore firmemente estabelecida, os ímpios são varridos pelo vento. O quadro é de uma eira no alto de uma colina, onde o vento carrega a palita e deixa o grão. Em construção paralela, os dois grupos, ímpios e pecadores, não têm a promessa de participação na companhia vindicada dos justos, enquanto Deus conhece ou se preocupa com o caminho dos justos. Os ímpios simplesmente vão à deriva até o final, a final destruição. Conclusão com verdades práticas. A sua vida é uma vida de louvor? Se sim ou se não, por quê? Acredite na graça e no perdão de Deus. Se o teu caminho tem sido errado, confesse o seu pecado diante do Senhor. Tem misericórdia de Deus sobre você. E aí, qual será a sua atitude? Coloca aqui nos comentários. Eu quero ver, eu quero ouvir você dizer se você tem uma vida de louvor ou se não. E o que você anda fazendo. E se você tiver atitude, peça perdão, conserte o seu caminho e se torne uma árvore plantada junto a ribeiros de águas vivas.